Fala galera, vamos aí para a última aula de República da Espada, né? Esse momento da República Velha inicialmente, onde você tem Deodoro e Floriano. E como eu comentei na aula do Floriano, as ações que ele articulou vão gerar tensões no cenário brasileiro. Então você vai ter, com a ascensão dele, o processo de ascensão dele, você vai ter problemas no Rio Grande do Sul e na Baía de Guanabara. Então eu vou ter no Rio Grande do Sul, principalmente, uma guerra civil muito pesada que vai ser chamada de Revolução Federalista. E também recebe até mesmo a alcunha de Guerra da Degola. Por quê? Porque em diversos momentos desse conflito, os combatentes eles não conseguiam fazer prisioneiros. E aí você tinha um cenário de degola, um cenário de execução sumária desses combatentes que eram presos, porque não tinham condição de se manter. Então você vai ter uma realidade, um cenário de muita violência nessa região sul do Brasil entre 1893 e 1895. E, de certa forma, é uma consequência dos rumos da política nacional. Então, aqui, por exemplo, você vai ter, de um lado, o Partido Republicano Rio-Grandense, com Júlio de Castilhos, e do outro, o Partido Federalista, os federalistas, inicialmente, com Gaspar Silveira Martins. Gaspar Silveira, que era um desafeto do Deodoro, então era um cara já ligado a traços monarquistas, então tem elementos aí interessantes. Os federalistas e os republicanos rio-grandenses vão ser divididos também em apelidos. Né? Você vai ter um bloco de apelidos para cada um deles. Os republicanos rio-grandenses vão ser chamados de pica-paus, associado à ideia da farda militar, do chapéu pontudo, da pluma vermelha. Então você vai associar isso. Já vi também, já li que a arma dos rio-grandenses, dos republicanos, ela tinha um estampido seco, que parecia o barulho de um pica-pau batendo na madeira. Então você tem os pica-paus sendo liderados pelo Júlio de Castilhos, que dominavam a política do Rio Grande do Sul. Então cabe destacar que eles eram um monopólio político na região e por isso causou a rebelião, revolta dos federalistas. E aí você tem o Júlio de Castilhos, que ao longo desse processo vai ter apoio do Floriano, tá? Então Floriano vai se conectar a essa realidade. Eu estava lendo também esse castilismo que vai ser criado, ele vai influenciar até mesmo Getúlio Vargas, Borges Medeiros. Então é um processo que depois eu vou analisar com mais calma, desse castilismo, desse poder centralizado, desse poder ligado a grupos militares, que vai inspirar inclusive o Vargas. Eu estava lendo sobre isso, interessante, achei bem legal. E você vai ter o Gaspar Silveira, que ele vai ter o seu grupo, uma alcunha de Maragatos. O termo faz parte de uma leitura de que muitos integrantes dos federalistas eram tropas mercenárias que vinham da região do Uruguai, onde tinha muitos descendentes de espanhóis oriundos da La Maragataria, na região na Espanha. E aí daí o termo Maragatos, né? Então, de certa forma, você associa a ideia de que os Maragatos eles são estrangeiros, eles são de fora, eles são inimigos externos. Você vai ter uma postura extremamente marcada por essa visão e que isso vai facilitar colocar os maragatos como os invasores, como os inimigos, como aqueles que querem saquear a república. Então é importante pensar isso. Inclusive você vai ter apoio ao longo da guerra do Saldanha, Almirante Saldanha, que vai ser um cara ligado à segunda revolta da Armada, Custódio de Melo. Então você vai ter uma galera que era contra o Floriano que vai ficar ao lado dos federalistas. Os federalistas, eles tinham como proposta falar de um parlamentarismo lá no Rio Grande do Sul e, quem sabe, um parlamentarismo no Brasil. Então os federalistas, eles tinham essa pauta interessante de querer mudar o sistema de governo. E aí, em 1891, naquele contexto do Deodoro, de renúncia do Deodoro, a tentativa de golpe em novembro de 1891. Deodoro tenta o golpe no dia 3 de novembro, ele vai sair no dia 23 de novembro, 24, não me lembro agora, se não me engano é 23 mesmo. E aí você vai ter lá no Rio Grande do Sul uma confusão.
de quem estava no poder era o Júlio de Castilhos. E os federalistas locais, eles vão atuar para tirar o Júlio de Castilhos. Então você vai ter os federalistas forçando a saída do Júlio de Castilhos. O Júlio de Castilhos vai sair, os federalistas vão anular a Constituição Estadual de 1891 e vão começar a caçar os prefeitos, os líderes locais ligados ao Júlio de Castilhos. Então, os castilistas vão ser perseguidos no estado do Rio Grande do Sul, mas eles vão se refugiar no interior. No interior do estado, eles vão começar a se refugiar, vão começar a buscar se proteger nesse sentido. E que é interessante? Interessante que o Gaspar Silveira Martins, quando teve a proclamação da República, ele se exilou. Ele foi para fora do país, né, com medo de retaliação, porque afinal quem estava no poder era o Deodoro. E quando você tem a renúncia do Deodoro e os federalistas assumindo o poder no Rio Grande do Sul, o Gaspar volta em 1892. O Gaspar, ele volta com essa premissa de parlamentarismo, volta fundando o Partido Federalista Brasileiro. Então você tem até esse livro, né, com a capa do Gaspar, Parlamentares Gaúchos. Então os gaúchos, eles queriam fazer esse parlamentarismo, eles queriam pensar essa lógica parlamentar, e aí o Gaspar, ele começa a defender essa ideia de fazer um parlamentarismo lá no Rio Grande do Sul e, quiçá, no Brasil. Então, pensar que o Gaspar, ele começa a defender de que é necessário fazer um governo com um legislativo mais forte, né, com um legislativo mais atuante. E aí esses federalistas tinham apoio de pecuaristas que sofriam com a fiscalização do governo federal, pecuaristas de fronteira que ficavam transitando entre Rio Grande do Sul, Argentina, Uruguai, então ficavam fazendo esse trânsito entre a fronteira, né? E isso vai ser importante para colocar uma alcunha de estrangeiro a esses indivíduos. E aí o que acontece? Quando os federalistas chegam ao poder, o Júlio vai começar a difamar esse governo federalista, vai começar a dizer que ele tem pautas monarquistas. Então ele vai começar a chamar a atenção do Floriano. É aqui que o Floriano entra na história, é aqui que o Floriano se incomoda. E aí você vai ter um Júlio que vai conseguir convencer o Floriano de que os federalistas, eles ameaçavam a Jovem República, porque eles vinham com pautas de querer mudar o sistema de governo, querer fazer o parlamentarismo. E aí o Floriano vai se convencer desse papo feito pelo Júlio de Castilhos e vai começar a apoiar abertamente os castilistas. E aí o Floriano, ele consegue, de certa forma, dar um apoio, e os federalistas vão sofrer boicote, vão ser perseguidos nesse sentido. Em junho de 1892, com o apoio da Guarda Cívica de Porto Alegre, os castilistas derrubam o governo do Silveira Martins, dos federalistas. Os federalistas são afastados do poder. E aí, em dezembro, eu vou ter um processo eleitoral novamente fraudulento, onde o Júlio, ele vai voltar ao governo, ele vai governar o Rio Grande do Sul. Então aí, de novo, volta aquela ideia do monopólio feito pelos rio-grandenses, pelo Partido Republicano Rio-Grandense, pelos pica-paus, de assumir a presidência do estado do Rio Grande do Sul e alinhado agora, apoiado pelo Floriano. O Floriano está no poder, está sofrendo pressão lá no Rio de Janeiro para realizar eleições, e o Partido Federalista Brasileiro vai buscar exílio onde? No Uruguai. Porque vai começar a ter uma série de assassinatos de líderes federalistas, e aí o Silveira Martins, as lideranças federalistas vão para o Uruguai, e vai ser do Uruguai, nessa região em que você vai ter mercenários uruguaios, que você vai ter tropas ligadas a esses estrangeiros, que você vai sair esse movimento para iniciar a revolução. Então, aí, de novo, o termo Maragato vem desse exílio, desse momento de tropas que vão ser construídas a partir de forças estrangeiras, de soldados estrangeiros uruguaios que vão, mercenários, lutar ao lado dos federalistas, né? Em fevereiro de 1893, eu vou ter um partido federalista organizado no Uruguai, com o objetivo de reunir essas tropas para poder atacar o Rio Grande do Sul, para poder derrubar os castilistas, os pica-paus. E aí você vai ter Gumercindo Saraiva e o Silveira Martins iniciando um ataque a partir do Uruguai contra a cidade de Bagé,
dando início à Revolução Federalista de fato. Então você vai ter uma revolução que se inicia, onde você vai ter tropas mercenárias uruguaias vestidas bombacha, vestidas com lenços vermelhos. Então você vai ter uma atuação a partir dessa lógica estrangeira, dessa lógica que reforça essa ideia dos maragatos, né, que reforça essa alcunha. E aí os pica-paus eles vão se organizar para poder resistir a essa guerra iniciada pelos federalistas, né? Você vai ter a Brigada Militar, que é a evolução da Guarda Cívica de Porto Alegre, você vai ter uma galera recebendo apoio do Floriano para poder enfrentar esse movimento. E aí, obviamente, o Floriano se posiciona a favor da galera do Partido Rio-Grandense, né, dos pica-paus, ou dos caxilistas, a galera ligada ao Júlio de Castilhos. Você vai ter envio de tropas, de equipamentos, o Floriano vai buscar dar uma atenção séria, porque via o Gaspar Silveira como uma ameaça à Jovem República, havia essa preocupação. Os maragatos, eles usaram toda indumentária estrangeira, uruguaia, toda uma roupa colorida ligada aos uruguaios, o que deixou ainda mais a lógica de que eram estrangeiros. Muitos ligados ao exército federalista estavam associados, né, no passado a cargos burocráticos no segundo reinado, então eram indivíduos que no segundo reinado tinham mais poder e de certa forma queriam restaurar isso. Então sim, fortalece essa ideia de que eles têm traços de monarquistas, isso fortalece de fato, principalmente associado a isso. Aí você tem um mapa onde você vai ter o Rio Grande do Sul tomado em guerra. O Rio Grande do Sul vai ser tomado pela guerra, a guerra vai chegar em Santa Catarina, vai bater nas portas do Parará, então você vai ter inclusive combate em Curitiba, a porrada vai comer séria, vai ser um cenário muito complicado. E esse conflito, ele vai ser um conflito muito sangrento, onde você tem duas imagens aí de federalistas, pica-paus. Então você tem, de um lado, essa galera federalista, do outro, essa galera republicana, maragatos versus pica-paus, um degolando o outro, porque não tinha como fazer prisioneiros, era uma guerra vista como uma guerra violenta, e por isso vai ser chamada de Guerra da Degola. Aqui, em julho de 1893, o Eduardo van den Kolk, aquele que foi candidato a vice-presidente e perdeu para Floriano em 1891, ele vai tentar bombardear Porto Alegre para facilitar a entrada dos federalistas. E aí a gente abre um espaço, abre um adendo para o quê? A gente abre um espaço, um adendo para entender que no meio da Revolução Federalista, ela acontecendo esse caos, lá na cidade do Rio de Janeiro, vai se iniciar um conflito, um segundo conflito, realizado pela Marinha e que vai colocar pressão no governo do Floriano Peixoto. Que é o quê? Que é a Segunda Revolta Armada. Então, em setembro de 1893, sobre a mesma argumentação feita contra Deodoro, de que o Floriano ele precisava sair do poder para se realizar novas eleições, aqui está uma ambição do Custódio de Melo. Então você tem o Custódio de Melo, você tem o Almirante Saldanha, você tem uma galera que está interessada na política e quer pressionar o Floriano. Aí você vai ter navios da Armada se rebelando contra o Floriano e apontando os canhões para a cidade do Rio de Janeiro e Niterói e dizendo, se você não renunciar, se você não sair do poder e não realizar novas eleições, a gente vai atirar. E aí pesa também o fato de que o Eduardo van den Kolk havia sido preso, né, por conta daquela tentativa de ataque lá em Porto Alegre. E aí o Custódio de Melo, ele faz essa ameaça, só que o Floriano vai agir diferente de Deodoro. O Floriano, ele vai resistir, ele não vai se submeter a essa ameaça como informado. Então você tem um Floriano que ele basicamente não vai sair do poder e vai resistir, o que vai levar a Marinha rebelada a atirar contra Rio de Janeiro e Niterói. E isso vai causar um caos na Baía de Guanabara. A Baía de Guanabara vai ser tomada por combates entre os rebelados e as forças legalistas do Floriano. Floriano, ele vai conseguir apoio da população, que vai ver que a Marinha perdeu o juízo. Então você vai ter várias tropas de voluntários, você tem várias imagens. Eu vou colocar algumas imagens aqui de voluntários para a defesa
da cidade do Rio de Janeiro e de Niterói. Você, inclusive, vai ter uma tentativa de desembarque de forças rebeldes em Niterói para poder criar uma base permanente e, assim, de certa forma, reabastecer os navios. A gente tem que entender que esses navios eles precisam repor água, mantimento. Então, houve uma tentativa de tomar uma parte da Baía de Guanabara, no desembarque na Praia da Armação em 1894, né, em fevereiro, quando é um ataque feito, tem até uma imagem ampliada, né, desse ataque, em que essas forças vão ser derrotadas. O Floriano, ele vai resistir, vai recorrer a navios americanos, então ele vai ter uma compra de navios, aquilo que vai ser a esquadra Flint, ou a esquadra de papelão, porque os opositores diziam que eram navios recheados de marinheiros de péssima qualidade, de pessoas de baixa estirpe. Então você vai ter a esquadra Flint, vai ter a mediação do político Flint americano para poder fazer essa venda de navios, e o Floriano vai conseguir obter algumas vitórias incisivas aí, importantes contra a revolta da Armada. Inclusive, cabe destacar que a capital do estado do Rio de Janeiro, que era Niterói, foi transferida para Petrópolis com o medo, né, desses ataques, por conta dessa violência que ocorreu. E vale também pensar que esse é o momento de maior tensão para o governo floriano, porque ao mesmo tempo que ele está preocupado com a Baía de Guanabara, lá no sul a porrada está comendo. E aí você tem um aumento da atuação dos federalistas. Federalistas conseguem mais vitórias importantes. Você vai ter a figura do Luiz Saldanha, que vai ser um almirante que vai incorporar também aos federalistas a ponte desse movimento da Armada com os federalistas. E aí o Luiz Saldanha vai, inclusive, atuar para poder ajudar os federalistas lá no sul. Você vai ter um papel importante de navios para poder ocupar a cidade da Ilha do Desterro, que hoje é Florianópolis. Então os federalistas vão ocupar esse local, vão tomar a capital de Santa Catarina, e com isso você tem uma ampliação dessa atuação dos federalistas do sul. A Baía de Guanabara tomada pela revolta armada, Floriano está numa situação muito complicada. E aí ele tem, obviamente, toda uma defesa, um argumento de que está lutando pela jovem república, está lutando para garantir essa jovem república. Então acho que vale a pena a gente destacar que aqui esse é o momento mais tenso da realidade brasileira no governo de Floriano. E aí, em 1894, em janeiro, você vai ter a tomada da cidade de Curitiba, né, como a gente comentou, inclusive alcança Curitiba os federalistas, mas em fevereiro, logo no mês seguinte, os federalistas eles vão ter uma derrota muito significativa, que vai ser o cerco à cidade da Lapa. Você vai ter o coronel, que no meio do combate, nem ele soube, se tornou general de brigada, a figura do Gomes Carneiro. O Gomes Carneiro, ele vai lutar até a morte. Literalmente, você vai ter um cerco à cidade da Lapa, em que as forças legalistas elas vão lutar até a morte, faltando comida, munição, então os caras não vão se render. E aí, inclusive, quando o Floriano fica sabendo da queda da Lapa, ele fala: se a Lapa caiu, então Gomes Carneiro morreu, porque ele não ia se render. E assim, por que é importante, mesmo com a cidade sofrendo uma queda? É visto como uma vitória das forças florianistas, porque essa vitória atrasou demais os federalistas, fazendo com que o Floriano conseguisse se organizar e obter o apoio de São Paulo, dos cafeicultores, para poder iniciar uma contraofensiva séria e importante contra a realidade dos federalistas, né? Então vale a pena destacar que essa Batalha da Lapa ela é uma vitória para as forças florianistas, para a figura dos cachilistas, dos pica-paus, que estavam lutando com o apoio do Floriano. E o que é engraçado é que, mesmo nessa confusão toda, o Floriano respeita o calendário eleitoral. Porque, assim, muitos intelectuais, muitos políticos na época acreditavam que o fato do Floriano não ter realizado eleições e ter gerado aquele manifesto 13 generais, como a gente comentou, seria uma forma do Floriano fazer um golpe e permanecer no poder até a morte. Mas o Floriano pensava que, olha, se ninguém governar até o final do mandato, isso vai virar uma confusão, uma sequência de golpes atrás de golpes. Então o Floriano ele vai lá e realiza as eleições, ele respeita o calendário. Você vai ter a candidatura do Prudente Moraes,
Prudente vence as eleições e ele se torna o primeiro presidente civil. Ele vai ser empossado em novembro de 94. Então é interessante que o Floriano respeita o calendário eleitoral. Você tem as eleições acontecem em 1º de março, Prudente de Moraes está eleito, vitorioso, Floriano vai terminar seu mandato e vai passar a faixa para o Prudente de Moraes. E vai ser o primeiro civil dando início àquilo que é a República Oligárquica, que aí a gente já começa, né, a falar um próximo vídeo sobre República Oligárquica, nesse novo bloco, nessa nova lógica de vídeo. Aí eu vou ver se faço até um vídeo de introdução sobre a República Oligárquica. E aí é interessante que após essa eleição é uma sequência de eventos que vão favorecer a derrota de ambas as revoltas. Então vamos lá. Primeiro, a gente tem aqui o Floriano consegue apoio dos paulistas, como a gente falou. Em outubro de 94, eles retomam a ilha de Santa Catarina. Eles expulsam os federalistas de lá. E aí você vai ter um evento, vai ser um grande fuzilamento dos federalistas. O Floriano vai ser rigoroso, vai ser punitivo. Lá, a Ilha do Desterro, devido a essa reconquista, vai ter uma lei estadual que vai mudar o nome da ilha para Florianópolis em homenagem à atuação do Floriano. Então, Florianópolis é um nome dado em homenagem ao Floriano. Você vai ter aqui no Rio de Janeiro a chegada dos navios americanos que vão romper o bloqueio feito pelos navios revoltosos. A esquadra de Papelão chega e você vai ter um Floriano obtendo importantes vitórias. Em março de 94, sem condições de manter mais a revolta, sem condições de recursos e mantimentos e munições, os revoltosos da Armada se rendem. Você tem imagem deles se rendendo e tudo mais, vai estar aparecendo aí. Não deu para colocar todas as imagens, porque são vários slides e aí, enfim. E aí você vai ter um navio português, o navio Mindelo, comandado por Augusto de Castilho, né? E que ele vai fazer ali um apoio para os revoltosos da Armada. Qual vai ser esse tipo de apoio? Vai dar ali um asilo político. Então você tem essa cena em que as embarcações pequenas de revoltosos estão indo para o navio Mindelo. E aí, na época, a diplomacia brasileira falou: nossa, que gesto honrado, porque a galera tá passando fome, tá morrendo, então tá ali tendo uma preocupação humanitária com esses rebelados, com esses revoltosos. O cara do navio Mindelo havia prometido que iria levar esses revoltosos para Portugal para fazer esse asilo político. Teve alguns navios que conseguiram fugir para a região sul para apoiar os federalistas, então vai ter esse cenário também. E vai ter uma galera presa, uma parte vai ser presa. Só que o que é engraçado é que o comandante do navio Mindelo não vai cumprir o prometido. Ele vai alegar que não tinha condição de navegar atravessando o Atlântico, e aí ele vai navegar para o Foz do Rio da Prata, lá para a Revolução Federalista, e vai desembarcar essa galera. Cerca de 254 envolvidos na revolta armada vão fugir do navio Mindelo. O comandante do Mindelo, Augusto, vai falar: eles fugiram. E isso vai causar um imbróglio entre Brasil e Portugal. O ministro Alexandre Cassiano, ele vai romper relações com Portugal por conta disso. Então você vai ter um rompimento das relações diplomáticas entre Brasil e Portugal por conta da galera da revolta armada que estava sob a responsabilidade do navio Mindelo e simplesmente fugiu do navio lá no sul, dando sobrevida à Revolução Federalista. Então a Revolução Federalista já estava nos finalmente, e aí você dá uma sobrevida para esse processo revolucionário. E aí nessa sobrevida ao movimento revolucionário, você ainda vai ter alguns combates, né? Vai adentrar o governo Prudente de Moraes, é importante falar isso. O Prudente de Moraes já era presidente quando a Revolução Federalista estava sendo derrotada. E aí, nesse contexto de derrota da Revolução Federalista, você vai ter a atuação de homens da revolta armada lutando pelos federalistas, tentando obter vitórias pelos federalistas, e você vai ter um último combate em junho de 1895, naquilo que é a Batalha do Campo Osório, onde as forças legalistas vão derrotar as forças federalistas. Inclusive, o almirante Luiz Saldanha vai ser morto em combate. Tem aí a imagem do Saldanha sendo morto, em combate, tomando um golpe de lança. E aí o Luiz Saldanha morre, isso vai gerar uma comoção geral. O grande comandante, o grande almirante foi morto, né? E, obviamente, isso vai acabar acarretando um processo que vai levar a uma rendição
de um tratado de paz entre o governo Prudente Moraes e os federalistas no dia 25 de agosto de 1895. Você dá fim à Revolução Federalista, que, inclusive, mesmo saído da presidência, o Floriano continuou auxiliando essa galera lá no sul do Brasil para poder derrotar os federalistas. Então, Floriano esteve ao lado o tempo todo dos pica-paus, dentro da presidência e fora da presidência, né? E devido a essa atuação, a esse cenário do Floriano, lutar contra a revolta armada, lutar contra a Revolução Federalista, evitar que um golpe pudesse tomar a presidência, realizar eleições, seguir o calendário, passar a faixa para um civil, o Floriano vai ser visto como o Marechal de Ferro, como o consolidador da República. Tem até um texto, achei fantástico, um testamento político dele, ao qual eu encontrei. Ele fala: me chamam de consolidador, mas devem chamar de consolidadores da República o Exército, a Marinha, os grupos que permaneceram leais à Constituição e que evitaram assim que a República se tornasse uma sequência de golpes e de líderes políticos. Então esses são os verdadeiros consolidadores. É uma fala bonita, é uma fala muito legal, que aparece quando ele morre. Ele vai morrer em 1895, né? Ele morre muito cedo após a sua saída da presidência. Então ele vai deixar órfão uma boa galera e se tornou fã, que inclusive criou o movimento florianista, porque acreditava que o Floriano havia sido um excelente presidente. Eu não comentei, mas comento que a guerra da Revolução Federalista deixou um saldo de 10 mil mortos, deixou um saldo pesado, né? Inclusive você teve comandantes que atuaram em outros conflitos, que vai ser a figura do Coronel Moreira César, que está aparecendo na imagem aí. Ele vai atuar na Revolução Federalista, ele vai ser lembrado como um grande degolador e vai atuar, inclusive, na Guerra de Canudos, como a gente comentou. Então, basicamente, é isso, tá? Que termina o governo Floriano. Floriano, a República da Espada acaba dessa forma, com Floriano conseguindo vencer essas rebeliões, conseguindo deixar o caminho encaminhado para realização de eleições, para a posse do Prudente Moraes, e dessa forma é assim que acaba a República da Espada. Com Prudente Moraes a gente inicia a República Oligárquica, beleza? Daqui a pouquinho a gente vai ter um vídeo para falar sobre elementos da República Oligárquica, para a gente entender a estruturação desse governo e dessa lógica política que vai permanecer até 1930, comandando o Brasil. Beleza? É isso. Aquele abraço. Tamo junto.